Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 6. Mas antes de iniciar, eu quero explicar a vocês que aqui na descrição desse vídeo nós temos aí algumas informações que serão muito úteis para o seu estudo e o aprendizado desta aula, tudo bem? Primeira coisa que você vai encontrar vai ser um cronograma da aula. Essa aula que você está assistindo, ela está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão desta aula, eu quero explicar para vocês como está dividido o capítulo 4 de Marcos, tendo em vista que o nosso texto de referência está no capítulo 4 de Marcos. Na segunda sessão, eu quero então explicar os versículos específicos da aula, que é Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e na terceira sessão desta aula, eu quero fazer algumas aplicações sobre essa explicação. Além disso, além de você encontrar o cronograma da aula, você também vai encontrar uma aula-atividade. A aula-atividade é para verificação do seu aprendizado. É muito importante você fazer, não deixe, depois da aula, acessar o link aqui embaixo e fazer a aula-atividade. E por último, nós temos também um fórum de dúvidas ou comentários. Se você desejar interagir de forma mais ativa, você pode colocar um comentário aqui na descrição do vídeo e você também pode acessar o nosso fórum para fazer a sua participação. É o momento onde eu estarei ouvindo você e interagindo com as suas questões, tudo bem? Todo este conteúdo está sendo produzido para te auxiliar no seu estudo sobre a palavra de Deus. Então, dedique um tempo a isso, usufrua o máximo dessa estratégia de ensino para que então este vídeo seja útil para a sua edificação e para o seu fortalecimento. Muito bem, vamos começar então a primeira sessão e como eu disse a vocês, na primeira sessão eu quero mostrar como o capítulo 4 de Marcos está dividido. O capítulo de Marcos, como vocês podem ver aí no slide, ele está dividido em 2 partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 34, Jesus vai ensinar em parábolas. E na segunda parte, que é uma parte um pouco mais longa, que vai de Marcos capítulo 4, versículo 35, até Marcos capítulo 5, versículo 43, o Marcos vai mostrar pra gente que Jesus é Senhor sobre a natureza. Olha, primeiro, sobre a natureza. Segundo, sobre os demônios. Terceiro, sobre as doenças e sobre a morte. O texto que nós vamos estudar hoje, para ser mais específico, faz parte dessa segunda parte. Jesus é Senhor da natureza, dos demônios, da doença e da morte. Como eu acabei de dizer a vocês, dá para fazer uma divisão um pouco melhor dessa segunda parte, que vai do capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 43. Por exemplo, no versículo 35 até o versículo 41, Marcos vai apresentar Jesus como Senhor sobre a natureza. No capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20, Marcos vai apresentar Jesus como Senhor que tem autoridade sobre os demônios. E por último, Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 43, Marcos apresenta Jesus como Senhor sobre as doenças e sobre a morte. Mas o que há de comum em todos esses relatos onde Marcos apresenta o senhorio de Cristo sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença e sobre a morte? Bom, todos esses relatos vão possuir 6 elementos comuns que eu gostaria de destacar para vocês. Nesses relatos que se seguirão aí a partir do capítulo 4, versículo de número 35, nós vamos encontrar Marcos repetindo em cada momento onde ele fala sobre a superioridade de Cristo, 6 coisas aparecem, 6 elementos. Primeiro elemento, a presença de Jesus vai aparecer nas 3 superioridades. A presença dos discípulos, um barco, o mar, um milagre e algum tipo de confissão cristológica que será apresentada. Por que Marcos organizou, então, o seu texto dessa maneira? Muito provavelmente
para responder a uma pergunta que será feita aqui no capítulo 4, que é uma pergunta muito importante. A pergunta que nós vamos ler no versículo 41, onde um dos discípulos dizem: quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Então, Marcos, ao longo desses dois capítulos, né, o final do capítulo 4 e o capítulo 5, vai oferecer três respostas a essa pergunta. Quem é este homem? Na primeira resposta, Jesus é Senhor sobre a natureza, versículo 35 a 41. Quem é este homem? Na segunda resposta, Jesus é Senhor sobre o mundo demoníaco, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Quem é este homem? Terceira resposta, Jesus é Senhor sobre as doenças e sobre a morte, versículo 21 ao versículo 43 do capítulo 5. Então, porque ele está oferecendo uma única resposta para a gente, nós conseguimos ver que isso é uma sessão que tem o mesmo propósito. O propósito de responder quem é este homem, e Marcos, deixa eu voltar o slide para você, vai dizer que este homem é Senhor da natureza, dos demônios, das doenças e da morte. Na aula de hoje, eu quero explicar a vocês apenas este primeiro aspecto da resposta que está sendo oferecida por Marcos. Jesus é Senhor sobre a natureza. Capítulo 4, versículo 35 ao 41. Como nós veremos a seguir, e antes de ir para a seção 2, quando nós formos ler o texto, nós vamos perceber que algumas palavras utilizadas por Jesus nesse texto se parecem muito com palavras que são ditas em um exorcismo, falando com um demônio. Mas nós vamos perceber que essa é uma história que envolve um milagre da natureza. E agora sim, então, nós partimos para a segunda sessão. Vamos compreender o senhorio de Jesus sobre a natureza. Leia comigo, então, o versículo de número 35 e 36. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Marcos não deixa para a gente muito claro para onde Jesus está indo, nem o motivo por que ele está indo. Mas ele começa esse relato dizendo que Jesus deseja atravessar o mar. Mas existe um detalhe aqui que nós temos que notar, é que já se passaram das 18 horas. Então Jesus deseja atravessar o mar da Galileia para o outro lado à noite. Deixa eu mostrar isso a vocês por meio deste mapa e tentar explicar essa representação do que Marcos está nos dizendo aqui. Eu vou compartilhar a tela inteira e vou dar um zoom que eu acho que vai ficar melhor para a gente visualizar. Observe aí comigo. Mesmo que você não esteja me vendo, você consegue ouvir a minha voz. Muito provavelmente, eu vou dar um zoom aqui para você, olha só, aí está o zoom. Muito provavelmente nós estamos tendo a saída de Jesus aqui de Cafarnaum. Então, Jesus está saindo muito provavelmente daqui, de Cafarnaum, está indo em direção a Gadara. Então, esse trajeto é provavelmente o que Jesus está fazendo, saindo à noite, indo de Cafarnaum para Gadara. Aqui ao lado nós conseguimos ver o mapa em versão um pouco melhor, que é tridimensional. Ok, aqui está ele. Aí, eu acho que assim dá para vocês verem bem. Então aqui a gente consegue ver muito claramente esse percurso que Jesus está fazendo. Jesus está saindo daqui de Cafarnaum e ele está indo em direção a Gadara, ok? Esse é o trajeto. E provavelmente é aqui onde acontece este relato que nós estamos estudando hoje. Bom, voltando aqui então, existe uma outra questão aqui nesse texto que eu preciso chamar a sua atenção. Eu queria que você notasse comigo, deixa eu dar a atenção especial que isso merece. No finalzinho, Marcos diz o seguinte: partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem.
Então Marcos está deixando claro nessa passagem que Jesus deixou a multidão para trás. Ou seja, esse é um milagre que vai acontecer, que vai ser feito de forma muito específica apenas para os discípulos verem. Apenas os discípulos que estão com Jesus no barco vão ter a percepção e o entendimento daquilo que Jesus vai fazer. Apesar disso, Marcos menciona para a gente aí que haviam outros barcos que estão seguindo Jesus. Esses outros barcos, nos parece que eles são mencionados apenas para mostrar como Jesus era popular. Então as pessoas o seguiam por onde ele ia. Porque esses outros barcos não são mencionados na tempestade que nós vamos ver agora há pouco. Daqui a pouco nós vamos ver uma tempestade e esses outros barcos não estão nessa tempestade e não é mencionado. Então parece-nos que a intenção de Marcos de mencionar esses outros barcos é para falar que as multidões queriam acompanhar Jesus a todo custo. Seguindo então a passagem, o que nós veremos agora é que Jesus está com seus discípulos e aí acontece a tempestade que está descrita para nós, versículo 37 e 38. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Marcos utiliza aqui dois elementos para descrever essa tempestade que a gente está vendo aí. O primeiro elemento que Marcos apresenta para a gente é o vento. E o segundo elemento é a água. No primeiro elemento, ele diz que se levantou uma forte tempestade. Essa forte tempestade está relacionada com o vento que produz uma tempestade. O segundo elemento que descreve a tempestade são essas ondas que estão arrebentando sobre o barco, né? Estão se levantando contra o barco, de maneira que o barco está ficando cheio de água. Então, depois de descrever a tempestade, Marcos apresenta para a gente a seriedade dessa tempestade com a fala dos discípulos, né? O texto que a gente acabou de ler, o finalzinho aí. Mestre, vamos morrer. E para piorar, segundo esses discípulos que estão descrevendo para a gente esse relato, além dessa forte tempestade, é dito que Jesus está na polpa do barco dormindo. Então isso tudo piora toda a situação. Uma descoberta arqueológica feita aí em 1986, foi descoberto um barco no Mar da Galileia, nos ajuda a ter dimensão da situação que eles estão passando. Eu vou tentar dar um zoom aqui para ficar melhor da gente visualizar, e aí eu vou destacar esses elementos do barco para você ver pelo que os discípulos estão passando. Olhe aí comigo. Muito bem, está aparecendo. Aqui o que nós temos? Nós temos um barco, uma descoberta arqueológica, que mostra que, muito provavelmente, aí é este barco que Jesus estava utilizando. Esse é um barco que tem 8,8 metros e 72 de comprimento, então daqui até aqui, um barco de 8 metros. Ele tem aí uma largura de exatamente 2 metros 286 e uma profundidade, que é essa altura dele aqui, de 1 metro 371. É esse o tamanho do barco. Essa aí é uma representação fiel, né? É uma descoberta arqueológica do barco que Jesus estava. Então esse barco comportava em média 15 pessoas. Da imagem que eu mostrei para vocês, agora eu volto aqui pro slide, dá para ver que o barco é dividido em 3 partes, né? Nós temos ali a polpa, a meia nau e a proa. O texto diz que Jesus estava ali dormindo na polpa. Marcos não diz para a gente por que Jesus está dormindo, e isso não vai fazer a mínima diferença. Mesmo que Jesus esteja ali sobre um saco ou um travesseiro dormindo,
ele vai revelar que tem autoridade para responder a esse pedido dos discípulos que é feito: ajuda-nos. Vamos ver então como ele responde a esse pedido dos discípulos? Acompanhe comigo aí a sequência do texto bíblico, versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Quando Jesus então desperta do sono, ele repreende o vento e o mar, são os dois elementos da tempestade mencionados agora há pouco. Essa palavra repreender significa silenciar. Então, aquele vento forte estava causando a tempestade, e Jesus manda o vento parar, e o mar, que estava obedecendo ao vento e produzindo grandes ondas, agora precisa silenciar-se diante da ordem de Jesus. Mas, como eu disse no começo, essa linguagem aqui é uma linguagem muito de exorcismo, usado para diálogos entre Jesus e os demônios. Será que isso aqui que está acontecendo tem uma perspectiva espiritual? Será que nós deveríamos ler isso como um exorcismo e não como um milagre sobrenatural? Deixa eu colocar então um comentário do Stan, onde ele pontua algo aqui que eu quero colocar para vocês para a gente avaliar essa questão. O uso do verbo repreender é empregado para silenciar não apenas demônios malignos, mas também ações e conselhos malignos de humanos e uma tempestade maligna. Marcos pode estar associando o mal a Satanás, mas Gundry aponta que a literatura contemporânea tem poucas evidências de demônios causando tempestades. O comando duplo silêncio e fique quieto dirige-se a um duplo adversário. O primeiro adversário, o vento, e o segundo adversário, as ondas. Em resposta ao comando de Jesus, o vento e o mar cessam. Uma grande calmaria resulta. Como eu disse no começo, embora essas palavras utilizadas por Jesus aqui se assemelhem muito a um exorcismo, essa história pode ser melhor compreendida como sendo um milagre da natureza. Isso porque existem poucas evidências de demônios causando tempestades, né? Mas caso alguém prefira essa abordagem, né, de ser um exorcismo e não um milagre da natureza, tem algo aqui que nós não podemos perder de vista. O ponto focal que Marcos deseja destacar. Qual que é o ponto focal? Jesus pode fazer aquilo que somente Deus faz. Assim como Deus, Jesus também é Senhor sobre a natureza. E é essa constatação que Jesus é assim como Deus, ele pode fazer aquilo que Deus faz, que leva os discípulos a fazerem a confissão do versículo 41, e nós vamos a ele agora. Leia comigo o versículo 40 e 41. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Essa é a confissão cristológica, né? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Essa pergunta que aparece aí no versículo 40, uma pergunta dupla, né? Porque vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus faz duas perguntas. Ela é feita não para ressaltar o fracasso dos discípulos. Essa dupla pergunta é feita para destacar este título messiânico que Jesus recebe no versículo 41. A partir daqui, e esse é um ponto importante no Evangelho de Marcos, Marcos começa a destacar essa falta de compreensão que os discípulos têm sobre quem é Jesus. A gente vai perceber isso nas aulas que já se passaram, né, das paixões, dos 3 anúncios da paixão. Os discípulos não compreendem Jesus e as implicações da paixão de Jesus sobre a própria vida deles. Então, isso vai se tornar um tema teológico de Marcos. A maneira como os discípulos não compreendem quem é Jesus. Então, ele vai enfatizar isso diversas vezes.
Os discípulos não estavam compreendendo quem era Jesus e o que ele estava fazendo. E será exatamente essa falta de compreensão que resultará em falta de fé. Quando Jesus faz a segunda pergunta, né? Vocês não têm fé? Então é porque eles não compreendem ainda quem é Jesus. Não compreenderam aqui, não compreenderão mais à frente na multiplicação de pães, na segunda multiplicação e em todos os eventos que se seguem. Como resultado a isso, por não saberem quem é Jesus, eles vão ficar com medo, apavorado. Existem duas maneiras diferentes para o uso desta palavra no texto bíblico. A palavra medo, apavorado, ela pode ser usada de forma positiva e também pode ser usada de forma negativa. De forma positiva, a palavra medo, ela é utilizada para descrever um medo num sentido de reverência, num tipo de admiração. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, temor do Senhor, é um tipo de medo, mas é um medo reverente. É um tipo de admiração que se sente por Deus. Então, esse é o uso positivo. Enquanto que o uso negativo da palavra medo significa covardia, que é o mesmo de Apocalipse, né? Os covardes não entrarão no reino dos céus, que é quem teve medo de confessar publicamente Jesus. O uso que Jesus faz de medo aqui não é o uso positivo. O uso que Jesus faz é o uso negativo. Não foi reverência a Jesus que eles sentiram, mas covardia. Estando diante de Jesus, eles ficaram com medo, com covardia. Por causa disso, Jesus acabou de fazer o que fez. Porque vocês estão com medo, vocês ainda não têm fé. Diante dessa covardia que os discípulos respondem esta confissão. Quem é este homem? Eles estão com medo. Até o vento e o mar lhe obedecem. Essa pergunta, então, revela que eles não conhecem a Jesus, e por este desconhecimento nós devemos considerar essa afirmativa como sendo uma pergunta retórica, né? Apesar deles estarem apavorados, essa pergunta é feita para revelar a grandeza de Jesus. A própria pergunta será respondida no próximo relato, onde mostra a superioridade de Jesus aos demônios, né? O endemoniado em Gadara vai responder: ele é o Filho do Altíssimo, o próximo título messiânico que será dado a Jesus. Bom, tendo explicado a vocês esses versículos, do 35 ao 41, eu parto então para a terceira sessão desta aula, que é a aplicação. Eu queria fazer 3 aplicações a esse texto que nós estudamos agora. Primeira aplicação: fuja do Jesus fake e acredite no Jesus dos evangelhos. Esse tem se tornado assim, um erro muito comum em nossos dias, a compreensão que as pessoas têm sobre Jesus. Essa compreensão está relacionada a muitas imagens falsas que foram construídas sobre quem é Jesus. São tantas imagens falsas, são tantos estereótipos, que a mensagem sobre Jesus geralmente acompanha uma fake news. Então as pessoas acabam criando uma representação sobre Jesus que se diferencia muito do Cristo que está sendo revelado nos evangelhos. E essa passagem aqui, ela tem este objetivo: ensinar aos leitores sobre a grandeza de Cristo. Ele é Senhor do vento, ele é Senhor do mar, ele é Senhor sobre a natureza. Então este é um contraste importante que nós precisamos fazer. O Cristo fake, que se revela aí nas imagens midiáticas e na fala de artistas, ele é um Cristo impotente, um Cristo frágil, é um intelectual. Enquanto que o Cristo dos evangelhos, ele é Senhor sobre a natureza. Ele é Senhor sobre os demônios. Ele é Senhor sobre as doenças. Ele é Senhor sobre a morte. Então, quando alguém criar uma imagem falsa de Jesus, alguém impotente, frágil, um pequeno intelectual, fuja desse tipo de imagem. Porque a imagem que Marcos quer inculcar em nossa cabeça é que este Cristo dos evangelhos é Senhor. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. É essa imagem que nós precisamos ter de Cristo. Não a imagem do Cristo frágil, construído por marginalizados que tentam
às vezes, defender ideologias usando Jesus Cristo. A imagem que nós precisamos de Jesus, ela é uma imagem que precisa vir dos evangelhos e não da cabeça das pessoas. A cabeça das pessoas transfigura um Cristo que não existe. E esse Cristo, a gente deve fugir dele. Segunda aplicação. Avalie a compreensão que você adquiriu sobre Jesus. Marcos pretende, com esta passagem, fazer com que os seus leitores reflitam sobre quem é Jesus. E nós também deveríamos refletir. Deixa eu te perguntar. O Cristo que você acredita, ele possui autoridade divina sobre a natureza? Ele pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer? Se a resposta é não, então você não conhece a Cristo. E esse tema da falta de compreensão dos discípulos sobre quem é Jesus vai aparecer aqui em Marcos de forma muito recorrente. Começa aqui. Por isso que nós devemos refletir sobre essa questão. Porque é preciso abandonar qualquer imagem falsa construída sobre Jesus. Nós precisamos avaliar de onde é que está vindo as informações que estão nutrindo a nossa fé, o nosso conhecimento sobre Cristo Jesus. A verdadeira compreensão sobre Cristo deve vir dos evangelhos e não de representações criadas por pessoas. Avalie isso. Você precisa ter uma compreensão perfeita que só está revelada nos evangelhos. As outras fontes vão produzir, às vezes, estereótipos e imagens falsas sobre Cristo. Dessas, não acredite. Pense com você mesmo. Por que eu acredito nisso sobre Jesus? É porque está revelado no Evangelho? É porque alguém me disse? É porque eu vi no texto bíblico? E a todo momento nós temos que pensar isso, porque as pessoas vão criando imagens sobre Jesus que a gente não avalia. Peraí, você está falando de que Jesus? Que Jesus é esse? É o Jesus do Discovery Channel? Ou é o Jesus da teologia revolucionária que está surgindo aí? O Jesus que você precisa acreditar é o que está no Evangelho. Não é o do documentário, nem é o da teologia revolucionária que surge. É o que está nos Evangelhos e nós temos acesso a isso e nós precisamos avaliar de onde nós estamos, onde nós estamos acreditando vir essas informações. É falsa ou é verdadeira? Merece a nossa credibilidade ou não merece? Terceira e última aplicação. Diante da obra de Jesus, você reage com covardia ou com reverência? E esse é o ponto final do texto que nós estudamos. Como esses discípulos não conhecem Jesus, e Marcos faz questão de ressaltar isso, a reação deles é covardia, porque eles desconhecem Jesus. Agora, quando você age com medo reverente, é porque você sabe que este é o Filho do Deus Altíssimo. Como você tem reagido a Jesus? Você tem medo de Jesus? Você tem medo de covardia do que Jesus pode fazer? Se você tem medo por covardia, é porque você não conhece Jesus. Porque se você conhecer Jesus, o seu medo é de reverência. Eu sei que ele é o Filho do Deus Altíssimo. E eu percebo que existem pessoas que têm medo daquilo que Jesus pode fazer na vida delas, do que Jesus pode fazer nas situações. Esse tipo de covardia só revela desconhecimento. E nós temos que pensar o tempo inteiro sobre isso. Será que nós somos covardes com medo do que Jesus pode fazer? Nossa, será que Jesus vai me pedir alguma coisa que eu tenho medo de dar? Será que Jesus vai causar em mim covardia? Se você não conhece, esse sentimento sim vai surgir em você. Porque toda incompreensão sobre quem é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, gera covardia. Mas todo olhar sobre Jesus, que percebe ele como o Filho do Deus Altíssimo, gera em nós reverência, temor. Que você tenha temor por Jesus Cristo, essa reverência por saber que ele vai fazer grandes coisas. E por causa disso nós temos medo reverente, não medo de covardia. Que Deus em Cristo te abençoe
e que você compreenda de forma muito clara que somente Jesus pode fazer aquilo que só Deus faz. Deus abençoe sua vida. Se Deus nos permitir, semana que vem retornamos então para a nossa próxima aula. Até lá.